Olá, eu sou Silvia Medeiros e nesta aula nós vamos falar sobre acessórios de costura. Se a tua máquina de costura foi adquirida através de uma loja autorizada, junto virá vários acessórios alojados na gavetinha, onde normalmente fica o braço livre. Caso tenha comprado a máquina usada ou em uma promoção ou de mostruário, essa poderá não ter mais os acessórios. Nesse caso, é possível comprá-los em sites ou lojas autorizadas. Mas fique atento, utilize somente acessórios recomendados especificamente para ela. Então vamos falar de bobinas. Nós já falamos antes sobre a bobina na aula anterior, mas devido à importância desse acessório na costura, nós vamos abordar um pouco mais esse assunto. A bobina também pode ser chamada de carretilha ou canelinha. É uma pequena peça plástica ou de metal na qual armazenamos a linha de costura. Para o bom acabamento da costura, é importante que a cor da linha esteja adequada à cor do tecido. Na execução de um grande projeto, existe a necessidade de recarregar a bobina mais de uma vez. Já em pequenos projetos, onde muda o tecido a todo instante, é preciso também trocar a cor da linha. Visando a praticidade e um bom rendimento dos trabalhos, cabe ter bobinas avulsas. Existem diversos formatos e tamanhos de bobina, a alta e a baixa. Então fique atento ao comprá-las. Leve um exemplar da bobina ou o nome e modelo da tua máquina, para não correr o risco de comprar um acessório incompatível à tua máquina. É importante também adquiri-las em casa especializada em máquinas de costura. As que são vendidas em casas de aviamento nem sempre são originais, podendo trazer problemas de encaixe no pino superior ao enchê-las, ou terem rebarbas de plástico atrapalhando o desenrolar da linha durante a costura, ou ainda dar folga na caixa de bobina, fazendo um barulho e comprometendo a qualidade do ponto. Relembrando o uso correto da bobina. Nós já falamos na aula anterior, mas é importante reforçar, pois este é um problema recorrente. Encher a bobina e colocá-la na caixa de forma apropriada é fundamental. Nada de atalhos. Faça corretamente o enchimento da bobina, porque se a linha não passar no guia-fio e no tensor enchedor da bobina, ela não ficará bem distribuída. E se a linha não estiver enrolada de modo uniforme na bobina, os pontos podem sair irregulares, comprometendo o acabamento. Pés calcadores, também chamado de pezinho, sapata ou sapatilha. É utilizado para pressionar o tecido à medida que este se move por ação dos dentes impelentes. As máquinas vêm de fábrica com alguns pés calcadores, de uso geral, de zíper comum, o invisível e o de casas de botões, e o para pregar botões. O mercado oferece inúmeros tipos de calcadores, que permite uma grande variedade de técnicas e torna uma costura mais prática, rápida e precisa. Eles são adaptáveis a qualquer modelo de máquina. Mas antes da aquisição, observe qual tipo de engate da haste de sua máquina, se ela é estreita ou larga. Então nós vamos apresentar alguns tipos de pés calcadores. O calcador de uso geral é o que acompanha a máquina e é o mais comum, usado para as costuras em geral, como a costura reta e a zigue-zague. Temos também o calcador de zíper comum, permite costurar próximo à corrente do zíper. O calcador de zíper invisível aproxima a costura abaixo da corrente do zíper. O calcador de casa de botões, ele possibilita fazer casas de botões em 4 passos. Temos também o calcador para pregar botões. Serve para prender e facilitar a visualização dos furos do botão. Ele acompanha um acessório de cobertura dos dentes impelentes. O calcador de zíper fininho serve para aproximar uma costura. Vamos falar sobre haste de pés calcadores. É o suporte, o engate para os pés calcadores. As máquinas domésticas usam hastes baixas, já as máquinas industriais, elas usam hastes altas. As máquinas atuais vêm com a haste para engate rápido, larga.
Já os modelos mais antigos ainda trabalham com o sistema de engate de pé calcador por pressão, que é uma haste estreita. Mas é possível usar todos os novos pés calcadores que o mercado oferece. Basta trocar a haste, pois o encaixe é padrão e a troca é simples. Basta soltar e apertar um parafuso. Nesta aula nós falamos sobre calcadores e hastes. Na próxima aula vamos falar sobre linhas e agulhas.